Olá pessoal, super boa noite para vocês. Eu tô aqui para fazer a abertura da nossa live da noite de hoje. O vídeo que vocês vão ver a seguir foi gravado hoje, dia 18/2. Foi super bacana a participação do professor Luciano Nasso. Eu quero agradecer de antemão por ele ter disponibilizado esse tempo para a gente, para falar de um assunto super especial, que é o coaching e a hipnose. Então, para você que ficou com a gente na live, muito obrigado. Para você que vai assistir esse vídeo agora, não perca a oportunidade, porque é muito bacana e traz informações super relevantes sobre o tema. Bom, minha gente, nós fomos convidados pelo Verona, né? O meu nome é Luciano Nasso, eu sou professor da Florida Christian University, sou Master Coach da Florida Christian University. Agora estou fazendo um doutorado na área de coach também. E nós temos uma metodologia própria da glândula pineal, mudança de comportamento em 28 dias. E nós estamos fazendo um trabalho muito interessante dentro da área do coach, onde a gente vem buscando transformação das pessoas. Nós temos, como eu disse, eu sou desde 2000 do American Board de Hipnose também, estudo hipnose. Sou clínico hipnoterapeuta e nós estamos aqui trabalhando já há um tempo com a hipnose clínica, com um trabalho muito interessante a respeito de coach, modificando e trabalhando com as pessoas. Temos um relacionamento muito importante com psicólogos, com neurólogos, com psiquiatras, porque o nosso trabalho é um trabalho que é em conjunto aqui, é um trabalho que a gente faz em conjunto. Então, estamos juntos aqui para esse trabalho, e aqui a gente mantém um relacionamento muito estreito com amigos nossos psicólogos, com professores, com neurólogos, como eu já disse, e é uma coisa muito estreita, porque esse trabalho é um trabalho que a gente chega num ponto, a gente não tem competência para tal, então a gente convida um colega para participar, para que dá continuidade para aquela pessoa que não fique sem assistência. Porque muitas vezes você está com uma pessoa, ela confia em você, vamos dizer que ela veio por um processo de coach, ela confia em você, aí o que acontece? Chega no momento, ela precisa de um hipnólogo, então o coach vai e indica um hipnólogo. Eu tenho amigos coaches que sabem que eu trabalho nessa área, quando chega no momento, eles indicam, não só indicam, como me convidam para a próxima sessão para participar junto e dar andamento no processo. Porque se você deixar às vezes pela pessoa, ela não vai atrás, né? Boa noite, minha prima Edna, lá em São Paulo, Toninho, lá de Ribeirão Preto, meu grande amigo Toninho, um grande abraço para vocês, boa noite a todos que estão chegando, obrigado Toninho pelo positivo aí, viu? É um grande abraço e uma emoção muito grande recebê-los. Então, esse procedimento, vamos falar o que realmente aconteceu na novela. Valéria, boa noite, tudo bem? Vamos chegando, gente, nós estamos aqui aguardando todos vocês. O que é que aconteceu? O fato que ocorreu na novela foi uma coisa que só faltou um pequeno detalhe. Quando a moça foi convidada a fazer um coach, ela percebendo o processo, Lucas, boa noite, a única coisa que ela devia fazer é convidar um psicólogo, porque primeiro que é um problema de tratamento de um trauma, né? E ela não sabe aonde vai desenrolar esse trauma. Então ela poderia convidar uma psicóloga para participar. Ismael, boa noite, tudo bem? Daniele, Ricardo, Dr. Ricardo Monteiro, lá no Brasil, da Florida Christian University. Um grande abraço, obrigado pela sua participação. E deveria ter essa participação do psicólogo ou de um hipnólogo clínico para dar desenvolvimento a isso. Foi esse o único ponto que, como a gente sabe, que é novela tem ficção,
e dentro da ficção eles contam a história da melhor forma possível. Então, foi esse o grande momento que todos aí começaram a criticar, Conselho Regional de Psicologia, não atribuiu isso, aquilo, e ficou essa confusão toda. Mas o importante dizer é o seguinte: vamos tirar todo o fato agora da questão digamos, do coach estar fazendo uma sessão e a pessoa entra no estado de hipnose. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês não sabem, todos nós, a cada hora e meia, entramos em um estado hipnótico. Normalmente, a cada hora e meia, a nossa glândula pineal, ela faz com que nós entramos em um estado hipnótico. Então, a moça da novela, ela vinha sofrendo de um trauma, que ela não sabia o que era. Ela apagou da memória dela. Então, agora nós vamos falar a questão da memória da pessoa e o que estava acontecendo com o trauma. Então, ela apagou aquele fato da memória dela. E esse fato, Jaqueline, boa noite. Elisângela, boa noite. Juliana, boa noite. Lucas Porto, boa noite. Então, esse fato, o que ocorreu ali naquele momento? Como nós, a cada hora e meia, fazemos um desdobramento hipnótico, e a gente não percebe esse desdobramento hipnótico, já aconteceu com você, de repente, de você estar num lugar e você ficar parado com o olho num ponto, e fica parado no olho, a pessoa fala, Luciano, você fala, o que foi? Exatamente. Esse é um desdobramento hipnótico. A gente faz isso diariamente, constantemente, a cada hora e meia. Boa noite, doutora Mara, em Brasília. Beijão, obrigado pela presença. Doutora Mara, uma grande colaboradora nossa, grande fã. Elisângela, boa noite. Então, vejam a importância, vejam o que acontece. A cada hora e meia nós temos um desdobramento hipnótico. Anderson, boa noite. E esse desdobramento hipnótico, ele é normal na vida de todos nós. Então, preste atenção. Digamos que a coach não tinha interesse de fazer a hipnose com a moça. O fato é que eles mencionaram isso na novela, esse que é o negócio. Mas vamos dizer que ela não tivesse interesse de fazer a questão da hipnose com a moça. Mesmo assim, ela estaria arriscada a acontecer o que aconteceu. Por quê? Porque o desdobramento, ele é normal. Então, o que acontece? Há muito tempo aquilo vinha perturbando ela, vinha gravando. A cada noite que ela tinha a relação com o marido, ela tinha aquele problema com o marido, acontecia aquelas situações que ela não queria se aproximar. Então, aquilo estava muito latente dentro dela. Então, o inconsciente já estava jogando para ela que ela tinha que descobrir alguma coisa que estava dentro dela. E nós não percebemos essas mensagens. Ela poderia entrar em hipnose, e se o coach não sabe o que é hipnose, ele não saberia que ela entrou em hipnose, fez o processo e passou pelo processo também, mesmo sem que ele a induzisse, vamos assim dizer. Por quê? Porque nós desdobramos a cada hora e meia. Como o problema está muito forte, o inconsciente vai dar um jeito das coisas acontecerem. Então, vejam bem, todo esse processo aí está ligado exatamente como nós recebemos as nossas informações. O que é o nosso consciente, aquilo que a gente recebe a informação do nosso consciente. E ela precisava eliminar esse processo, porque ela estava num processo aonde ela precisava dar conta dessa situação, porque ela estava casada. Então, veja o consciente dela, casada, sendo pressionada por causa do casamento, e queria que esse casamento desse certo, e, ao mesmo tempo, ela tinha uma questão de abuso que estava na infância dela, que ela não queria que participasse da vida dela. Por quê? Medo da mãe. Ela pagou tudo isso porque a mãe, ela sabia no inconsciente dela que a mãe amava perdidamente aquele homem. Então, isso
vai ocasionando um processo de trauma na pessoa. Então, deixa eu contar mais ou menos para vocês como é que acontece a coisa. Vamos dizer que você está dirigindo um carro, você pega 2 sobrinhos seus, põe no banco de trás do carro e sai dirigindo pela cidade, ok? De repente, João Baroni, tudo bem, Baroni? Família Baroni de Pirassununga. De repente, o que acontece? Você freia o carro de repente, as 2 crianças caem no meio do banco, você para, pergunta para os seus sobrinhos, tá tudo bem, tudo bem? A menina que está no banco de trás dá risada e o menino estava meio dormindo e acorda meio que chorando, levou um susto. Ok? Muito bem. Essa informação, quando você vai dormir à noite, ela vai para o seu inconsciente. E aí o seu inconsciente pergunta para você o seguinte: e aí, você estava lá na hora do freio? O que aconteceu? Não, foi divertido, a gente caiu no meio do banco, a menina pensando, certo? Foi divertido, tá tudo bem, então o inconsciente não faz nada. Na hora do menino estar dormindo e passa a mesma cena que passou durante o dia, o inconsciente pergunta, e aí, como é que foi? Fala, levei um susto, hein? Você assustou? Sim, assustei. Então, veja bem, qual é a função do inconsciente? A função do inconsciente é proteger, é nos proteger. Mas se você não falar para ele como você quer nos proteger, ele protege do jeito dele. Então, olha o que ele faz nesse momento. O inconsciente, nesse momento, ele faz o seguinte: você ficou assustado porque caiu lá no meio do carro? Ele falou assim, fiquei assustado. Aí ele fala assim, então tem um jeito, é só você não entrar mais no carro do seu tio, que não vai acontecer mais isso. Ok. No dia seguinte, você passa lá na casa do seu irmão para pegar os 2 sobrinhos para passear, a menina entra no carro correndo, o menino nem sai do quarto. E ele não começa mais a sair do quarto, ele fica dentro do quarto, ele não quer ir para a escola, ele fica com medo de carro, e o trauma surge a partir do momento que o inconsciente fala, não vai porque você vai cair, vai se machucar ou vai assustar. E ali foi instalado um trauma no momento. Então, o que aconteceu com a menina na novela quando ela foi abusada? Como ela sabia que a mãe amava muito aquele pai, e aquele cara estava abusando dela, ela simplesmente apaga e fecha a porta. Por isso que na novela eles mandam ela abrir a porta que ela não queria abrir. E estava tudo escuro. E aí, quando ela se depara com a situação, ela entende o que acontece. Então, ela pode se defender. O Ismael está perguntando assim, professor, um trauma, uma lembrança que prenda ao passado, pode ser tratado e superado sozinho? Olha, Ismael, dependendo do tipo da situação, porque, veja bem, a pessoa pergunta um pouco capciosa, né? Em que situação ele pode ser tratado sozinho? Porque você não pode se tratar, né? Superado sozinho? Difícil. Depende do trauma, depende da situação. Se você quiser ser um pouco mais específico na sua pergunta, eu posso te responder mais preciso, mais cirurgicamente sobre isso. Mas a forma com que você está me perguntando, Ismael, desculpa, mas ela está um pouco generalizada, então eu não posso generalizar, porque você já viu o que deu na novela, né? Uma vírgulazinha torta foi aquele bafafá todo. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas precisam saber que não é num curso de imersão de 10 horas, de 20 horas, que se faz uma hipnose. Não, um hipnólogo, de jeito nenhum. Eu estudo hipnose todos os dias, eu estou desde o ano 2000 do American Board de Hipnose, trabalho com PNL, trabalho com a hipnose ericksoniana, e a gente sabe, o estudo é uma coisa constante. E tenho casos, faço atendimento, uma média de 40, 60 casos por semana aqui na Flórida. Então, nós temos essa hipnose clínica que nós fazemos, porque é uma diferença muito grande. Tem 2 tipos de hipnose que a gente conhece. Aquela de circo, que o cara balança, agora você vai ficar sobre o meu domínio, que todo mundo tem medo. Muita gente tem medo quando se fala em hipnose, porque não conhece o que é. Tem muita gente que chega e fala assim para mim, professor, eu tenho tanto medo de hipnose, de ir e não voltar.
Aí eu pergunto, ir para onde e voltar de onde? Se você nem foi, como é que você pode voltar? Então, você não sai do lugar. Então, não existe. Você nunca viu no jornal assim, ó, paciente morre na mesa do hipnólogo, na cadeira do hipnólogo, porque foi e não voltou. Isso não existe. Não tem notícia. Isso já é jurisprudência, já está mais do que colocado. E outra coisa, tem um detalhe muito grande. Quando diz que o hipnólogo manda na vida das pessoas, ou o hipnólogo, ele digamos assim, ele controla, você não vai fazer nada daquilo que a sua crença e os seus valores, preste bastante atenção nisso, você não vai fazer nada daquilo que a sua crença e seus valores não permitam. Por exemplo, o hipnólogo pode hipnotizar você, ele fala assim para você, agora você levanta daqui, vai no banco ali na esquina, pega $1 milhão, traz para mim e esquece tudo que você fez. Quando a pessoa não tem, ela não tem propensão a roubar, então ela imediatamente sai do estado hipnótico. Fala, o quê? O que foi? Ou então você fala assim, não, peraí, me dá sua carteira aqui que eu vou tirar o dinheiro que está aqui dentro e você não vai saber que fui eu que tirei. Imediatamente se quebra o estado hipnótico. Então, se é contra o seu processo, não vai ter como a coisa acontecer. A permissão é sua, porque você não sai do lugar. As pessoas falam, mas eu não vou, professor, lá na televisão a menina entrou tão rápido no estado hipnótico. É novela, gente, novela é novela, não vamos tirar o mérito da novela, já falei, é ficção, e a ficção leva a esse tipo de situação. Então, a gente confunde ficção com vida real. Nós já vivemos, atualmente, no mundo virtual. Vocês já pararam para pensar que quase que 90% da nossa vida está dentro de um mundo virtual? E quando você mistura virtual com o real, a coisa confunde. Então foi o que aconteceu, por isso que deu essa polêmica grande, né? Então nós estamos num processo onde a gente confunde real com virtual. Ou outra coisa que é interessante, que vocês viram, que é bastante interessante, esse pessoal que sai de repente, era tão bonzinho, foi lá, tirou essa semana, que foi aqui na Flórida, em Parkland, na escola, do lado da escola do meu neto, né? Esse tiroteio desse garoto de 18 anos que entrou na escola e foi lá e matou 17 pessoas. Descarregou um revólver, como se estivesse num jogo de videogame. Cuidado, agora eu vou dizer para vocês, senhores pais, atenção, senhores pais, cuidado com o tipo de jogo que seu filho está jogando. Ele vive mais de 90% dentro de uma realidade virtual. E quando ele mata já lá dentro do virtual e já não tá dando efeito, ele sai para a vida real fazer achando que ele está dentro do virtual. Nós entramos em estado hipnótico a cada hora e meia. Acabei de dizer isso para vocês. Isso leva no seu inconsciente um processo onde você cria situações que você vai planejando. O joguinho, ele faz você pensar estrategicamente, montar uma estratégia para você matar, para você destruir. Esse rapaz que matou 17 pessoas aqui na Flórida, esses estudantes, professores, ele montou uma estratégia de guerra, basicamente. Ele falou, vou lá apertar o alarme de incêndio, e já dizem que ele não estava sozinho. Eu vou apertar o alarme de incêndio, assim sai todo mundo e eu tenho um número maior de pessoas para acertar. O caso do rapaz que se vestiu de Coringa, entrou no cinema e matou todo mundo na hora do filme do Batman. Um rapaz que estava fazendo neurociência na Califórnia. Rapaz bom. O que aconteceu? Quando a polícia chegou, se não tomasse cuidado no apartamento dele, a hora que abrisse a porta, explodiu o apartamento dele todinho. Ele montou uma estratégia na cabeça dele para explodir aqui no cinema. Então vejam, de tanto jogar, de tanto viver nesse mundo, dessa realidade virtual que nós estamos vivendo. Então, senhores, cuidado com a realidade virtual que vocês estão dando para os seus filhos. A Luana está perguntando para a gente aqui, ó. A hipnose, então, seria um mediador que conduz o paciente
ao ponto a ser tratado? Sim, sim. A hipnose, o que acontece é o seguinte, Luana, deixa eu te explicar um pouquinho sobre hipnose. A hipnose, ela está baseada entre as ondas cerebrais. As ondas cerebrais, nós temos ondas beta, alfa, teta, gama. Elas são medidas através do eletroencefalograma, ok? Isso já é comprovado cientificamente. Tudo que nós vamos falar aqui, gente, é base científica, porque eu sou um estudioso dentro dessa área, então está tudo baseado em situações científicas. Então, o que acontece? Nesse estado que nós estamos aqui agora, nós estamos no estado beta, que é um estado de alerta, ok? Muito bem. A hipnose, então, quando você baixa suas ondas cerebrais, ela trabalha mais ou menos entre 7 e 13 ciclos por segundo, o estado de alerta e a onda beta. Se você baixar de 7 a 4, você está entrando no estado alfa. Você já deve ter visto, Luana, o pessoal fala assim, deixa eu entrar em estado alfa. Fecha o olho, né? Fecha os dedos, respira fundo. Então você vai fazendo isso, você vai baixando a onda de 13, 12, 10. Quando você chegar 8, 7, 6, 5, 4, você está no estado alfa. O que é o estado alfa? Já aconteceu com você estar cansado e deitar e dormir, deitar na sua cama e entrar num cochilo, né? Um cochilo. Do cochilo você vai para uma madorna. O que é a madorna? É aquele estado que você sabe que você está na sua cama, está ouvindo tudo que está à sua volta, né? E o pessoal está bagunçando lá embaixo, etc e tal, aí você escuta alguém lá dizer assim, eu vou lá em cima chamar o pai que está dormindo. Você fala, se vier alguém me chamar aqui agora, me tirar desse soninho, eu vou arrebentar a casa. É porque você está entrando em estado alfa. Quando nós entramos em estado alfa, nós acessamos o nosso inconsciente. Quando você acessa o seu inconsciente, você acessa memórias do seu passado. Desde o momento, atenção agora, desde o momento agora até, já sei que vocês vão falar, o dia que nasceu. Não. Até o 49º dia de gestação. Porque 49º dia de gestação é que nasce a glândula pineal, que é a que capta informações, distribui as informações, grava junto do inconsciente e grava tudo aquilo que aconteceu a partir do 49º ou 7ª semana de gestação. Olha a importância disso, por isso que se fala, olha, cuidado com que você fala para a mãe do bebê, isso vai criar um trauma. Então tenha muito cuidado com esse processo, né? Então vejam como que é o processo hipnótico, nós já fazemos isso automaticamente. O hipnólogo ele não existe porque ele existe justamente porque descobriram que o ser humano ele é propenso a isso. Então nós temos pessoas muito mais sucintas à hipnose e a outras não. Não, comigo ninguém me hipnotiza. Ninguém vai me hipnotizar. Comigo ninguém me hipnotiza. Não vai hipnotizar. Acabou. Fim de papo. Eu gostaria de ser hipnotizado. Não adianta, gente. Tudo isso vai depender muito do processo em que você está e aquilo que você precisa ver. Então, a pessoa precisa ter ética profissional. Se o profissional que está atendendo uma pessoa tem ética profissional, ele imediatamente recomenda aquela pessoa para um amigo dele da profissão. Por isso que a gente tem que se relacionar com outros profissionais da nossa profissão. Eu tenho relacionamento com médico, eu tenho relacionamento com psicólogos,
E são os melhores. Por quê? Porque eu tenho que propiciar os melhores para os meus clientes. Eu faço referência desses profissionais. Porque cada macaco no seu galho, cada um tem a sua função, cada um estudou para aquele negócio. Então, vejam, apesar de eu conhecer sobre psicologia, apesar de eu conhecer, mesmo assim eu chamo o psicólogo, porque ele pode estar vendo alguma coisa que naquele momento eu não consigo ver. Então, é muito importante esse trabalho em equipe. Se você tem uma doença, hoje o médico faz uma mesa médica para poder saber. Vem o cardiologista, vem o ortopedista. Ah, mas o que tem a ver o ortopedista? Não. Vem o pneumologista, oftalmologista. Faz a junta médica. Por que existe isso só na medicina e não existe isso na psicologia, não existe isso na psiquiatria? É muito mais fácil, e eu não estou aqui criticando ninguém, tratar com remédio. O remédio, vejam vocês, o remédio, ele não cura. E não estou dizendo aqui que a hipnose cura. Já vou esclarecer para vocês. Tá? Ele não cuida da causa, mas a gente pode chegar na causa, a pessoa entender a causa, e quando ela entende a causa, ela passa a ver de uma forma diferente. Porque no momento que ela viu aquela situação, era uma. E quando ela vê hoje, é de uma forma totalmente diferente. Nós temos inúmeros casos de pessoas que passaram por traumas, por situações, que quando chegaram no momento, entraram em entendimento com o seu eu interior, e esse eu interior propiciou com que ela entendesse esse trauma. Né? Então, o importante é entender esse processo. O Verona está falando aqui, professor, o que é interessante dizer é que as profissões são complementares e que o coach tem que estar também preparado para atender as pessoas. Sem dúvida, Verona, concordo com você plenamente, mas esse coach ele tem que se preparar. Ele, como você disse, ele precisa fazer vários treinamentos durante a vida da carreira dele, e conforme ele vai angariando esses treinamentos, porque o coach começou como uma febre, né? Primeiro as pessoas foram e pensam que vão resolver os problemas delas, aí elas se deparam com os problemas delas e vão querer resolver o problema dos outros. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque não existe um processo de ética. Esse processo de ética que tem que ser revisto. É por isso que nós hoje, mesmo coach aqui nos Estados Unidos, estamos cuidando para que isso tenha uma ética, tenha um processo sério, né? Então, nós precisamos entender como que isso funciona de verdade, essa ética, esse convívio. E o coach, se ele quiser fazer um processo onde ele trabalha a hipnose, ele tem que fazer um curso de hipnose. 2 anos. Não é 36 horas, é 2 anos de hipnose. Não é brincadeira, não. Então, são mais de 200 horas aula. São mais de 450 horas de prática. E não é uma prática que você chega assim e já vai, não, vou hipnotizar e tá. Não é assim, gente, que funciona. A hipnose clínica é um processo mais lento, mas é um processo efetivo. Nós temos que cuidar do processo efetivo. A Luana perguntou assim, mais uma pergunta, pode acontecer nas primeiras sessões alterar a relação do paciente com o trauma? Sim, pode sim, dependendo de quanto isso está, como eu vou dizer para você, tem gente que está com isso assim, com a palavra na ponta da língua. Então, quando você dá o start, aquilo sai, desculpa a expressão, mas a pessoa vomita. Ela está com aquilo tão grande dentro dela, dentro do processo, que ela põe para fora tudo aquilo que está acontecendo. Porque se você está ali, ela fala assim, você tem a chance agora de falar o que você está aí dentro, não sei o que, o inconsciente bate palma, ele fala, opa, é a minha hora, é agora. Ele não vai esperar. Fala, estou esperando isso faz tempo. Então, o inconsciente, nós temos que entender o que é consciente e inconsciente, porque o inconsciente está pronto para bater palma e falar, é agora. E eu já vi casos
de gente que não estava esperando acontecer, e aconteceu o estado hipnótico, a pessoa entrou no estado hipnótico, ele não sabe que a pessoa entrou no estado hipnótico, continuou conversando com ela como se estivesse conversando normalmente, não entendendo nada que estava acontecendo. A pessoa passou pelo processo, e quando essa pessoa volta, porque ele não percebeu que ela foi no estado hipnótico, ela conta, mas eu vi um negócio aqui que aconteceu isso, e aí eu quero saber disso. Então, veja bem, sabemos também que isso é uma questão de, por exemplo, você não pode trabalhar uma questão psicológica, né? O Verona está dizendo aqui, trabalhar questões psicológicas das pessoas não é só um curso de pouquíssimas horas. Não, claro que não, gente. Se existem, os grandes estudiosos do mundo levaram anos. Eu estou fazendo um doutorado agora. Gente, eu estudo basicamente 20 horas por dia. Buscando, pesquisando, fazendo, perguntando, atendendo, respondendo, estudando de novo, reestudando, pegando a situação, trazendo de volta. Não é fácil. Não são 36 horas, 50 horas, um curso de imersão de um final de semana que vai resolver o problema. Não é assim. As pessoas hoje estão muito carentes, elas têm medo de ir numa psicóloga. Tem medo de ir no psicólogo porque não sabe o que vai acontecer. Eu nunca fui, não sabe e não experimenta. Então, veja que situação difícil. Valdenor, um grande abraço. Jean, um abração. Obrigado pela participação aí. Então, gente, esse processo hipnótico, onde traz esse trauma e que nós precisamos colocar para fora, todos nós precisamos entender de como que isso acontece dentro da gente. Mas nós temos que saber quem é o profissional que eu estou procurando. Pergunte para o profissional qual é o seu currículo. Vamos aí, meu amigo. Não é que você vai chegar no primeiro, né, e vai já simplesmente fazer uma sessão com uma pessoa que não tem nada a ver. Quer dizer, lá na novela pegaram uma advogada que fez um curso, que não sei o quê, e que falou do IBC. Nós temos profissionais muito sérios no Brasil hoje, a nível de coach. Temos profissionais dentro da universidade muito seríssimos, com ética, com tudo. Não vão ferir um conselho de psicologia, de jeito nenhum. Quem tem ética não fere conselho. Gente, pelo amor de Deus, ética profissional. Precisamos entender esse processo. Então, você, coach, que está me assistindo, faça a sua rede com profissionais melhores do que você. Com um psicólogo melhor que você da cidade, vai bater um papo, vai tomar um café. Não tem esse negócio de concorrência. Vai lá na porta e fala, ô Verona, aqui, eu sou hipnólogo, estou chegando em Pirassununga agora, e você está fazendo coach, se você precisar de alguma coisa, vamos trabalhar junto? Lógico, vamos trabalhar junto. Os dois precisam estar de coração aberto. O grande problema é que as pessoas prestam atenção na concorrência. E tem um detalhe, é muito importante que você também se atualize. É importante saber se o profissional que você está indo, ele é um profissional que se atualiza ano a ano. Eu tenho que manter as minhas licenças aqui nos Estados Unidos anualmente. Eu tenho que estudar para mim poder fazer a prova do meu board, porque senão eles não vão me dar licença para o próximo ano. A licença aqui é 1 ano. Então eu tenho que estudar para o board, fazer a prova do board. Se eu for aprovado, eu recebo o certificado para mim ter mais 1 ano de atendimento. E se eu não fizer a prova, eu estou fora do processo. E aí vem uma fiscalização em cima de mim. Se eu não estiver dentro de fora do processo, eu perco a minha licença. Isso é sério, gente. Aqui nos Estados Unidos, a lei funciona. No Brasil, a coisa é um pouco mais tranquila. Existem interesses envolvidos. Eu não estou culpando ninguém, não quero fazer A, não quero falar de A e nem de B. Por favor, me entendam. Eu estou falando de uma forma geral, onde eu quero esclarecer as pessoas sobre a questão do medo da hipnose, que muita gente tem medo de hipnose, e também esclarecer que o profissional precisa ter ética.
Então, os nossos amigos da Sociedade de Psicologia são pessoas sérias e sabem que se você tiver um profissional sério junto de você, vão te respeitar. Não, pode fazer um coach lá com o professor Luciano Nasso, porque se precisar ele vai indicar o psicólogo necessário para isso. Eu chamo, olha, fulano de tal, Verona, nós vamos ter uma sessão na terça-feira às 4 horas da tarde e vai estar junto comigo aqui o Dr. Danilo Polanco, que vai acompanhar a nossa sessão, porque eu vejo a necessidade do processo. Trago o Dr. Danilo Polanco, trago o Verona como cliente, discutimos, fazemos uma discussão sobre o processo e logo depois disso daí, né, nós estamos realmente aptos a discutir. Doutor Danilo, precisa fazer algumas sessões com o senhor vai vir para cá, e aí a gente discute nesse processo, tá? Muito bem. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é a respeito da nossa parceria com o Verona sobre a glândula pineal. Eu estou fazendo meus estudos, fiz o ano passado, defini uma tese sobre a glândula pineal e a mudança de comportamento em 28 dias. Então, nós ensinamos como que as pessoas podem mudar de comportamento em 28 dias. Aqui nessa sala, nós temos algumas pessoas que já participaram desse processo conosco, né? E que estão junto conosco nesse processo. E o Verona, nesse caso, ele está sendo treinado por mim para ser um mental coach. O Verona, hoje, ele está se tornando, já estamos há mais de um ano, o Verona está fazendo um treinamento comigo intensivo sobre a reprogramação mental. Então, aonde ele vai poder trabalhar com esse processo desse coach que nós estamos criando, que é o reprogramador mental. Que todos esses anos de experiências que eu tenho trazido na minha vida, eu estou combinando agora com o meu doutorado, e dentro desse doutorado, eu tenho um processo onde o coach ele passa a ser um reprogramador mental. Mas vejam, até mesmo o Verona já está há mais de um ano comigo. E ele deve ir mais um ano e meio dentro desse aprendizado. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Então hoje, o Verona, se eu tiver alguma pessoa para atender na região de São Paulo ou Uberaba, é o Verona que vai lá. Porque eu não tenho tempo de sair daqui para ir atender as pessoas no Brasil. Nós temos o Verona aí na região de Pirassununga, nós temos gente da região de Ribeirão Preto, temos várias pessoas que nós estamos treinando para reprogramador mental. Mas isso também é um trabalho, um treinamento meu, de todos esses anos de experiências minhas próprias, que eu passo para essas pessoas para que eles se tornem esse reprogramador mental. E que ele vai ajudar no processo da mudança de comportamento das pessoas. Então, isso é o que nós estamos fazendo, por isso que tem o processo, a glândula pineal é o ponto-chave disso, é o que eu estou estudando. Como que a glândula pineal atua no corpo, como é que ela passa essas informações, e através desses estudos nós temos as respostas e as pessoas atingem muito mais rápido os seus objetivos, né? Então isso é uma das coisas que a gente vem fazendo e vem dando um resultado muito interessante. Jairo, Adailde, Thail, Valdenor, Nascimento, um grande abraço para todos, boa noite a todos que estão participando aqui da nossa live, né? Então, nós vamos falando sobre esse processo que tem que entender que hipnose não é uma coisa simplesmente, eu vou fazer uma hipnose. Não é assim, não é assim. Existe um processo, existe uma ética, nós temos uma ética no board de hipnose também que deve ser respeitado a identidade desse paciente, deve ser respeitado a condição dessas coisas todas que vai acontecer, e o sigilo, né? O sigilo, porque você está tratando de situações realmente que mexe com pessoas, que mexe com traumas, que vai provocar um processo grande nas pessoas que estão por aí, né? Muito bem. Tem mais pergunta por aí? Vamos ver, tem mais pergunta? Nós já estamos chegando nos finais, né? Jairo, boa noite.
eu quero perguntar o seguinte, antes da gente terminar aqui, eu quero saber se nós temos perguntas aí, né? Já estamos com o nosso horário aqui vencendo e eu quero saber perguntas. E eu vou fazer o seguinte, Verona, ó, vamos agitar isso aqui. Se a gente tiver, vou fazer um prêmio aqui para vocês, ó que legal. Se a gente tiver 200 compartilhamentos, vê comigo aí, Verona, tá bom assim? 200 compartilhamentos. As pessoas que compartilharem, nós vamos fazer um sorteio, Verona vai pegar o nome dessas pessoas, nós vamos fazer um sorteio e nós vamos sortear 2 pessoas, Verona, pode sortear 2 pessoas para fazer uma sessão comigo de 30 minutos gratuita por Skype. 30 minutos de sessão gratuita por Skype para a gente conversar o que você quiser a respeito do processo de hipnose, programação neurolinguística, de coach. 30 minutos para você fazer pergunta, questionar. O que você precisar é só... se você for sorteado, nós vamos dar para 2 pessoas 30 minutos para cada uma para falar conosco diretamente aqui de Orlando. Eu, o Verona e a pessoa. Vamos fazer um three-way, onde nós vamos trabalhar juntos nesse processo, e aí a gente pode trabalhar isso com vocês diretamente. E se vocês que estão assistindo tiverem interesse de conhecer nosso trabalho, também deixa um like, fala com a gente no inbox, né? Eu e o Verona estamos atendendo, podemos trabalhar junto com esse processo e estamos à disposição de vocês. Certo? Então, vamos ver se tem perguntas aí pra gente, o que o pessoal está perguntando, o que está acontecendo aí, né? Tem alguma pergunta aí? Professor Luciano, eu agradeço. E veja bem, nós estamos terminando aqui. Dona Rosana, boa noite, Rosana. Profissional sério jamais passarão sobre os clientes. Exatamente, Rosana. É isso, é o respeito ao ser humano. Não é um cliente que está ali. Você, no mínimo, você tem que primeiro seguir o primeiro mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nesse amor incondicional, você não pode passar por cima. Você tem que realmente trabalhar isso com o pessoal e realmente ter esse respeito com cada ser humano. É o nosso irmão, não é verdade? O Jair está perguntando quando que é a nossa próxima live. O Jair, nós vamos fazer com mais frequência as lives. Eu e o Verona sempre vamos estar juntos. No futuro, eu aconselharia que vocês instalassem no computador de vocês a sala Zoom, porque na sala Zoom a gente pode fazer um live muito melhor, com muito mais condição, com muito mais interação, e aí nós vamos fazer, quem tiver já instala o Zoom aí no seu computador, porque nas próximas nós vamos fazer as nossas lives aí pelo Zoom, porque é mais fácil e tem mais interação, né? Então, professor, explica pro pessoal que na terça-feira, 10h30, eu vou fazer alguma coisa sobre gratidão, viu? Ah, ok. O Verona está dizendo que terça-feira, às 10h30 da noite, horário de Brasília, ele vai fazer a live sobre gratidão. Eu não vou poder estar presente, o Verona vai fazer isso, já todas as terças-feiras à noite, às 10h30, mudou o horário agora, ele vai fazer agora às 10h30, e ele vai falar sobre gratidão. Então eu quero que vocês participem e vamos fazer compartilhamento, porque nós temos que fazer essa live aqui chegar a 200 compartilhamentos. Quando ela chegar a 200 compartilhamentos, o Verona vai fazer o sorteio para 2 pessoas, ok? Para 2 pessoas terem 30 minutos de coach comigo e com o Verona juntos pelo Skype, ok? Bom, minha gente, Rosana, muito obrigado pela sua participação. Jairo, obrigado. Luana, estamos juntos aqui. Paulo Henrique Ferreira, boa noite. Lúcia, oi Lúcia, tudo bem? Sumida, hein? Beijão. Lúcia é nossa amiga aqui dos Estados Unidos. Então, gente, nós estamos encerrando a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso esclarecimento e quero que vocês saibam que, acima de tudo,
nós amamos incondicionalmente o nosso próximo. E a partir daí, o nosso trabalho, ele é um trabalho sério e é um trabalho que a gente busca a união de todos e a felicidade de todos. Então, em meu nome, Luciano Nasso e Evanildo Verona, um grande abraço a todos vocês que participaram da nossa live. Muito boa noite e até a próxima, se Deus quiser. E Ele sempre quer. Um grande abraço do professor Luciano Nasso e Evanildo Verona. Até a próxima, gente. Até mais. Tchau, tchau.